Oi, gente. Perdi a mão desse negócio aqui. Tô tentando fixar o comentário, agora deu. Boa noite. Sejam muito, muito, muito bem-vindas e bem-vindos. Nem sei quanto tempo faz que a gente não faz isso aqui. Tudo bem? Bom, como vocês podem ver, já coloquei aqui o título da nossa conversa, que é Mãe, cadê você? Para dar sequência naquela conversa da semana inteira dos stories sobre o relacionamento com a mãe, sobre as adversidades desse relacionamento, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? Não é porque somos filhas e filhos e mãe que esse relacionamento precisa ser perfeito ou deve ser perfeito, né? Isso eu sempre gosto de usar esse termo, é uma ilusão infantil, que muitas vezes a gente coloca os pais, não só a mãe, mas hoje falando especificamente do relacionamento com a mãe, a gente coloca a nossa mãe muitas vezes num pedestal que acaba distanciando, né, a figura da nossa mãe da realidade e de alguma forma tirando a nossa mãe da humanidade dela. Então é para isso que a gente tá aqui hoje, é disso que a gente vai falar. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Para quem pediu, a live vai ficar salva e vou encaminhar ela lá pro YouTube também, tá? Então, se vocês puderem fazer essa graça de ir até o YouTube, se inscrever, tem um canal começando lá. Estamos no comecinho, mas vamos alimentando para que em todas as plataformas a gente esteja juntos de alguma forma, né? Boa noite, Edir. Bom, gente, então vamos lá. Por que eu quis trazer essa conversa? Hoje o meu direct bombou depois que a gente começou a conversar sobre o tal do divórcio energético. E o divórcio energético, ele traz, às vezes, para as pessoas que nunca passaram por um atendimento comigo, ou para quem escuta a palavra divórcio, traz uma sensação de que a gente vai realmente se separar da pessoa. E quando eu falo fazer um divórcio energético com a mãe, isso pode ser interpretado de uma forma errada, né? De uma forma equivocada, na verdade. Por quê? Quando eu falo em fazer um divórcio energético, eu não estou falando em fazer um divórcio da pessoa mãe, da sua mãe, para que você se afaste dela, para que você deixe de conviver com ela, talvez, ou para que você nunca mais a veja. Não é isso. O divórcio energético, ele serve para que a gente possa se libertar de algumas coisas que são emocionais, que são talvez espirituais e que são energéticas. Então, aquele sentimento, de repente, que você tenha com a sua mãe, que você não sabe me dizer de onde vem, que você não sabe dizer quando começou, enfim, todos aqueles sentimentos disfuncionais que eu chamo, que fazem esse relacionamento não ficar legal, que fazem você não conseguir ser quem você é quando você tá perto da sua mãe, que fazem muitas vezes que você sinta raiva da mãe, que você queira realmente rejeitar, que você queira ficar distante fisicamente dessa mãe. É para isso que o divórcio energético serve. É para eliminar, talvez. Eliminar seria uma palavra muito forte, eu acho. Mas quem sabe ressignificar esses sentimentos todos que talvez você não saiba lidar e que você talvez também nem lembre de onde vem. Então, antes de mais nada, eu preciso comentar com vocês aqui a respeito da mulher mãe, que é a nossa mãe. Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo. E depois que você sabe, não tem mais como dessaber.
E eu amo isso, porque a partir do momento que você criou consciência de uma coisa, você vai partir dali. Sobre quem era a sua mãe antes de você existir na vida dela. Então, essa pergunta é sempre muito importante de ser respondida para você mesma. Por quê? Como eu falei no começo, a gente coloca, muitas vezes, essa mãe nesse papel de heroína, nesse papel de perfeição, né? Nesse patamar de perfeição, esquecendo que ela é, antes de mais nada, um ser humano, que é passível de erros, de defeitos, como todos nós somos, como todos nós aqui na Terra seremos. E quando nós ficamos nessa ilusão de que a nossa mãe deve ser perfeita, deve demonstrar o amor em sua plenitude, deve amar a maternidade, deve amar o maternar, enfim, devia ter criado você dessa ou dessa forma, a gente acaba se afastando da realidade, muitas vezes, dessa mulher antes dela ser a sua mãe. E por isso é tão importante a gente conhecer a nossa história e também conhecer a história da nossa mãe, antes dela se tornar nossa mãe. E a pergunta é, em que condições a sua mãe engravidou de você? Onde essa mãe estava? E o seu pai nessa história toda, né? Onde estava o pai? O pai foi o homem que esteve com a sua mãe? Como que foi esse apoio? Como que foi essa parte da descoberta da gestação? Quando ela descobriu que ela estava grávida de você, ela recebeu apoio da mãe dela? Recebeu apoio do pai, dos familiares, enfim, de quem tinha para apoiar na época? Como que foi essa gestação desde o início? Foi bem aceita por ela? Foi bem aceita por essas pessoas que eu acabei de falar? Como foi o seu parto? Foi um parto natural tranquilo? Foi um parto natural muito difícil? Será que você nasceu através de uma cesariana de emergência? Você nasceu prematuro, de alguma forma? Que tipo de acontecimento teve no seu nascimento? Por quais situações, por quais traumas talvez a tua mãe tenha passado no seu nascimento, na sua gestação e no seu nascimento? A gente sabe que nascer por si só já é um trauma, entre aspas, muito grande. Por quê? Pra gente nascer, a gente tem que sair de um universo, eu tenho que sair de dentro da minha mãe e morrer para aquilo, né? A minha placenta, a minha primeira casa na Terra é a minha placenta, é o útero da minha mãe. Isso morre para mim e eu preciso de alguma forma sair, eu preciso de alguma forma renascer em outro lugar, que é no meio externo, né? No ar ambiente. Então, por si só, nascer já é um trauma muito grande. Então, mesmo que a sua mãe tenha passado por um parto natural lindíssimo, mesmo que a cesariana da sua mãe, né, tenha sido super tranquila, sem sofrimento nenhum, mesmo assim, para você, o fato de ter nascido já é um marco muito grande. E é óbvio que a gente não lembra, né, não tem essas lembranças, mas lembrando vocês que a gente carrega essas memórias, todas. Não só as memórias da nossa mãe enquanto nós estávamos no útero, durante a nossa gestação, mas a gente carrega, sim, memórias da mãe da nossa mãe, do que aconteceu na gestação da nossa mãe, do que aconteceu na gestação da nossa avó, e assim por diante. Então, nós carregamos essas memórias, que não necessariamente são lembranças, entre tempos e gerações, por muitas e muitas gerações. E aí chega você, aqui, hoje falando como filha, falando com filhos e filhas aqui agora, em relação às suas mães, de como a gente olha para nossa mãe nesse lado, nessa questão. Será que a gente até hoje tinha se perguntado sobre isso? Você sabe como você nasceu? Você sabe como foi o seu nascimento? Dentro dos meus atendimentos, a maioria das pessoas não sabe como nasceu. E aí quando eu pergunto, você sabe a forma que você nasceu? Não, eu não sei. Nunca perguntei pra minha mãe. A minha mãe nunca falou sobre isso.
Inclusive, a minha mãe não gosta de falar sobre isso. Então, só por essa informação, a gente já pode visualizar algum bloqueio, algum trauma, alguma memória não muito agradável, algum acontecimento traumático aqui, só por você nunca ter se interessado pela forma que você nasceu, só por você nunca ter se colocado, talvez, no lugar da sua mãe lá atrás, enquanto ela grávida, enquanto ela gestante e enquanto ela recém-mãe, né? Eu sei que eu tô falando aqui com pessoas que são filhos mais velhos, que são filhos do meio, que são os caçulas, enfim, que são filhos únicos. Então, não importa em que ordem você veio, não importa em que tempo você veio aqui, mas importa a informação de como foi essa gestação, como foi esse parto. E a minha mãe está aqui. Mãe, dá um oizinho aí. Tô aqui. Importa tudo isso para você começar a saber a sua história e começar a saber que enrosco que tem nessa história com a sua mãe. Eu atendo muitas pessoas que precisam ressignificar o relacionamento com a mãe sem saber o porquê. Isso não é problema. Você não precisa entrar no sofrimento de novo, você não precisa relembrar todos os traumas, você não precisa também saber em detalhes tudo. Você só precisa entender que tudo que a sua mãe vivenciou na gestação está em você em algum nível. Então, às vezes você chega pra mim e fala assim, Dai, não sei porquê. Até teve uma pessoa que me chamou no direct e escreveu, e compartilhei nos stories aqui. Eu não sei, quando ela chega perto de mim, eu não quero, eu pego e saio, eu não consigo demonstrar carinho, eu não consigo demonstrar amor, e é inconsciente. E é óbvio que vai ser inconsciente, porque você não lembra, porque você não sabe. Mas a partir de agora seria muito interessante você buscar saber da sua história com a sua mãe, para que você possa, em algum nível também, entender de onde vem algumas coisas, tá? Fica muito mais fácil quando você sabe a história e quando você talvez consiga se colocar no lugar da sua mãe naquele tempo e naquele espaço, tá? A gente já vai falar melhor sobre isso. Outra coisa muito interessante para você saber, talvez, né, com a sua mãe ou com pessoas que conheçam, se você não tem a sua mãe, se você, eu falo órfão de mãe, né, se você foi adotada e não conhece a sua mãe biológica, pode ser que você tenha somente uma genitora, né? Lembrando que genitora é quem dá a vida, quem nos dá a vida. Mas nem sempre a genitora vai ser a nossa mãe. Porque mãe é quem cria, né? Mãe é aquela que cuida, da forma que for. Sem julgamento, não interessa como. E o genitor é aquele que dá a vida, mas que não cuida, que não zela por essa vida, enfim. Então pode ser que você tenha uma genitora na sua vida, mas pode ser que você consiga saber dessa história também. E é muito importante que você saiba como foi o pós-parto. Então, a sua vida sequente. Não só o nascimento, mas agora entrando na maternidade em si, no pós-parto dessa mãe. Será que essa mãe teve uma depressão pós-parto? Será que essa mãe passou por muitos desafios, talvez financeiros, na época? Será que a sua mãe cuidou de você sozinha? Será que essa mãe teve que doar você e você foi adotado e você não conhece a sua mãe? Será que essa mãe passou fome? Será que essa mãe não aconteceu nada disso? Mas será que essa mãe teve que trabalhar muito e deixar você? Será que essa mãe abandonou o trabalho e só ficou com você? Então, percebam que tem muitas histórias, e essa pode ser uma das suas, que podem estar ligadas ao que você sente em relação à sua mãe hoje. Então, só você sabe como você se sente em relação à mãe e só você pode saber da sua própria história. Então, eu sempre peço para as pessoas que eu atendo, que não sabem absolutamente nada da sua história, que comecem a buscar isso de alguma forma, né? Comecem a entender melhor o contexto da tua vida, porque fica muito fácil a gente seguir uma vida inteira nutrindo o ressentimento da mãe, nutrindo raiva, nutrindo rancor dessa mãe e rejeitando a mãe, inclusive, por não saber a história,
por não saber a verdade de repente, por saber fragmentos dessa história. Então, fica muito mais fácil quando você consegue, com consciência, se colocar na sua real história. Sem a ilusão, que eu comentei no começo agora, sem aquela ilusão de que minha mãe deveria ter feito isso. Eu queria que ela tivesse sido assim, ou feito dessa forma. Sem esse julgamento mesmo, sabe? Sem essa necessidade de que a história tenha que ser diferente. Olhar para tua história com realidade, olhar para tua história até com compaixão, por que não, né? De uma mulher que talvez realmente tenha passado por muitos desafios para que você hoje estivesse aqui. É óbvio que maltrato nenhum, abandono nenhum, rejeição nenhuma vão fazer com que você tenha a obrigação de perdoar essa pessoa, ou vão fazer com que você agora, a partir disso, esqueça tudo e ache que isso, esquecendo ou perdoando, isso vai melhorar a sua vida 200%. Não é assim que funciona, não vai. E é por isso que eu bato tanto na tecla de saiba a sua história, saiba da onde você veio, como você veio e por que você veio. Com realidade, quando você consegue olhar para isso, você acaba saindo desse papel da vítima da história com a mãe. Dá pra entender? Você acaba, muitas vezes, se voltando pra realidade de uma forma diferente. E somente isso, o fato de você se voltar pra realidade dentro da sua história já faz com que você, com mais humanidade talvez, com menos julgamento, consiga ressignificar várias coisas e consiga não repetir essas dores na sua vida como mãe, na sua vida como, né, talvez tia, e talvez como filha, por que não, né? Acaba repetindo comportamentos dolorosos, você pode acabar repetindo aquilo que você mais rejeitou, né, na sua mãe, por exemplo, o fato de você saber que você foi rejeitada pela sua mãe durante a gestação, pode fazer com que você sim sinta essa rejeição também por ela, mas pode ser que você vá num nível extremo, né? Como eu fui rejeitada pela minha mãe e eu não quero passar isso adiante, eu possa ter dificuldade de engravidar, um exemplo, tá? Então, eu por tanto medo que eu tenho de fazer o meu filho ou a minha filha passarem pela mesma coisa que eu passei, eu não passo a vida adiante, eu escolho não ter filhos. Essa é uma das dinâmicas. Serve pro abandono também, né? A gente sabe que a sensação do abandono não necessariamente ela vai estar associada ao abandono físico, tá? Ela pode estar associada a uma sensação de abandono. Então, vou dar um exemplo. Uma mãe que tem depressão pós-parto, ela muito possivelmente não vai ter condições psicológicas, emocionais, muito menos energéticas de cuidar desse bebê, desse filho. E normalmente esse desafio, né, a depressão pós-parto, ela traz para o bebê a sensação de que foi abandonado pela mãe. E ok, é um período, essa mãe pode vir a tratar e vai passar e ela vai seguir cuidando desse filho, mas as memórias de abandono dessa criança vão permanecer a vida inteira. As memórias dessa criança vão continuar crescendo, entre aspas, junto com ela, na vida dela. Então, muitos desafios para essa filha ou esse filho adulto hoje, que se sentiu abandonado pela mãe lá, quando recém-nascido, pode ser uma sensação de abandono aqui na vida adulta. Então, eu posso começar a atrair relacionamentos abusivos, eu posso começar a atrair relacionamentos onde eu sou muito controladora, onde eu sou muito ciumenta, onde eu tenho muito medo de ser abandonada e eu abandono antes a pessoa, eu já faço com que nem dê certo, porque eu tenho tanto medo de ser abandonada de novo no meu inconsciente, parece que a qualquer momento a pessoa vai me largar. Então, eu penso que se a minha mãe me abandonou, imagina as outras pessoas. Essa é mais ou menos a dinâmica. Então, eu abandono tudo antes. O desafio do abandono também, em relação à mãe, pode trazer desafios profissionais. A nossa profissão, ela tem a cara da nossa mãe.
ela tem a energia da nossa mãe. Mas da nossa mãe, daquilo que nós vemos na nossa mãe. Daquilo que nós olhamos para ela. Então, se eu sou uma pessoa que me sinto abandonada, se eu me sinto órfã de mãe viva, que eu chamo, possivelmente eu vou ter dificuldades para escolher uma profissão. Possivelmente eu vou ser uma pessoa que tem um padrão de ficar trocando de trabalho o tempo todo. Sabe aquela pessoa que hoje ela é pintor? Ah, não, mas agora não tá bom. Não, agora eu vou fazer faculdade de medicina. Não, aí começa, não termina, não é a medicina que eu quero. Ah, eu acho que eu quero fazer arquitetura. Sabe, é uma sensação de que tá sem rumo, uma sensação de que tá perdido dentro da profissão. E aí, às vezes, a pessoa faz aquilo que, nossa, é o sonho da minha vida, fazer medicina. Vou lá, me formo, e aí, pouquíssimo tempo depois, tudo desanda. Não é aquilo, é uma sensação de que eu nunca tô contente com nada dentro da profissão, sabe? Não sei se alguém se identificou, se você conhece alguém assim. Possivelmente, se você é uma pessoa que tem esse padrão, você precisa rever o relacionamento com a sua mãe, precisa rever quais são as memórias que estão engatilhando você a continuar fazendo isso na sua vida, a não se encontrar em profissão nenhuma, a trocar o tempo todo de profissão. E só para esclarecer, eu não tô dizendo que você tem que nascer para ser médica e morrer sendo médica, não é isso? Não. É aquele padrão disfuncional que a pessoa não consegue prosperar e ela não consegue colocar energia em nada por muito tempo. Aquela pessoa que começa uma coisa e não termina nada. Ou começa várias coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma delas. Que vai deixando as coisas pelo caminho, sabe? É esse padrão que eu tô falando. Existem pessoas que eu conheço, inclusive, que nasceram para ter determinada profissão, são e morrem fazendo aquilo, amando fazer aquilo. Então, são padrões energéticos diferentes, são personalidades diferentes, e a gente não tá aqui para colocar regra e verdade absoluta, tá? Estamos comentando sobre as possíveis disfunções que um mau relacionamento com a mãe pode causar na sua vida, tá? Bom, falando agora do divórcio energético, por que é importante a gente fazer, e por que eu deixei aquela meditação para vocês hoje à tarde para vocês fazerem? Não quer dizer que, quer dizer então que se eu fizer um divórcio energético, minha mãe vai saber, porque aí eu vou deixar de conversar com ela, aí eu vou deixar de ir na casa dela, ela vai parar de vir na minha casa, a gente não vai mais se amar, a gente não vai mais conseguir conviver. Não é isso. É muito pelo contrário. O divórcio energético, nesse caso, ele serve para você se desvencilhar dessas dores todas. Serve para que você consiga ressignificar a níveis mais profundos e a níveis inconscientes, talvez, esse relacionamento e essa proximidade. Lembrando que a gente é 50% a nossa mãe, né? Nós somos a nossa mãe e o nosso pai. Nós somos os melhores deles, né? O filho é a melhor coisa desse pai e dessa mãe. Nesse 50% da mãe, eu tenho toda a história da vida dela junto comigo. Eu não nasço uma página em branco. Igual eu vejo muitas pessoas falarem, a sua vida é um livro, né? Eu não concordo com isso. A gente é um livro com páginas em branco, sim, mas a gente tem uma introdução antes, a gente tem um prefácio. E esse prefácio, ele vem bem completo de memórias, de traumas, enfim, de acontecimentos, e não só as coisas ruins, é óbvio, as coisas boas, os dons das nossas ancestrais. Vou dar um exemplo. Nossa, minha mãe tem facilidade em fazer artesanato, em fazer trabalhos manuais. E eu também gosto, me sinto atraída por isso e faço com facilidade também. Isso são os dons que a gente também herda, né, da nossa mãe e das nossas ancestrais. A gente não pode pensar só na parte ruim, mas a gente sabe que, infelizmente, né, a gente tá aqui pra aprender a lidar com a parte não tão boa e pra gente conseguir tirar as melhores virtudes dessa história toda, desses traumas todos e viver seguindo apesar de
tudo isso, apesar do abandono, apesar da rejeição, apesar dos maus tratos, apesar da mágoa, da raiva que eu sinto da minha mãe, eu posso sentir todos os sentimentos por ela. Isso não é pecado, isso não é feio, não é. Isso é ser humano. Só que a partir do momento que você se pega deixando de viver a sua própria vida por conta desses ressentimentos todos, a partir do momento que você se pega repetindo exatamente a mesma história que você tanto julgou ou que você tanto abominou da sua mãe lá atrás, ou atualmente na sua vida, é hora de você olhar pro sinal vermelho que tá na sua frente. Alguma coisa isso tá querendo te dizer. E a importância da gente olhar para nossa vida com consciência e prestando atenção no que está acontecendo, sair do piloto automático é tão grande, mas tão grande, que muitas vezes, quando a gente para prestar atenção nisso, a gente se sente sem saída. A gente se sente, meu Deus, culpada. Meu Deus, eu não posso sentir raiva da minha mãe. Não, imagina, eu não posso rejeitar ela. Eu não posso dizer pra ela que eu tô triste com ela. Eu não posso dizer que eu quero seguir minha vida agora, a partir de então. Eu não posso querer sair da casa dos meus pais. Não, porque eu vou estar abandonando, imagina. Então, a partir do momento que você se pega nesse bolo de neve, emaranhada com a história, né, da mãe, da avó, enfim, é hora de você olhar e tomar um rumo novo pra sua vida. E hoje eu coloquei nos stories também. E é preciso muita coragem pra fazer isso. É preciso muita coragem pra erguer o tapete, olhar o que tá lá, porque muitas, e na maioria das vezes a gente joga tudo pra baixo do tapete, fingindo costume, né, com a dor, com a tristeza, com o ressentimento, e a gente vai deixando, e a gente vai vivendo. E aí, de repente, passa-se uma vida inteira e você deixou de fazer as coisas que você gostaria de ter feito. Ou você passou uma vida inteira olhando pra sua mãe, julgando ela, e viveu a tua vida inteira repetindo a mesma coisa. Ou você passou uma vida inteira no outro extremo, que é tentar fazer tudo diferente da sua mãe. E aí você gastou uma energia danada com isso, tentando ser tão diferente, que aí você foi realmente tão diferente e você ficou doente. Ou você acabou atraindo outro tipo de problema, na verdade. Porque quando a gente vai para os extremos da situação, eu posso gastar energia e começar a ficar doente, começar a repetir a história para o universo me falar assim, vamos ver como você reage, já que você falou que a sua mãe deveria fazer dessa e dessa forma, vamos ver como você reage, então, no lugar dela, na mesma situação que ela. E aí você se pega repetindo. Então, mais uma vez, você entrou num padrão repetitivo de dor, você entrou em um ciclo, né? A gente chama de ciclo vicioso da repetição, do padrão limitante, e você não consegue sair, você não vê saída. E aí a saída vai ser o quê? A sua saída vai ser continuar vivendo a vida da forma que você estava vivendo. Talvez atraindo desafios ainda maiores, tá? E talvez em outros níveis se perdendo da sua história e nem fazendo uma coisa e nem outra. Nem vivendo aquilo que você deveria viver aqui, e nem também seguindo o padrão de lealdade que você tem sem perceber, tá? Bom, eu separei alguns temas aqui. Já falei sobre a parte de ficar mais fácil. Aí você fala assim, Dai, mas é muito difícil pra mim aceitar que a minha mãe não me quis. É muito difícil aceitar que a minha mãe me abandonou. É muito difícil aceitar que a minha mãe nunca ficou bem pra me cuidar. É difícil aceitar que a minha mãe nunca fez uma comida pra mim. Que a minha mãe nunca foi feliz dentro de casa. É difícil, é difícil, é difícil. É muito difícil, eu concordo. Realmente. Assim como todos os relacionamentos, o nosso relacionamento com a nossa mãe também é difícil. Não tem porquê a gente querer que seja perfeito ou que não tenha nenhum tipo de desafio. Aqui o convite é para que a gente possa olhar para esse relacionamento, pegar aquilo que é nosso, ficar com o que é nosso somente, deixar a história da mãe que é da mãe. Isso é desafiador e é um processo, não vai ser do dia para noite, mas
tentar deixar com ela as experiências dela e as dores dela para que você possa, então, fazer diferente a partir disso e apesar disso tudo, né? Então, se eu não gosto da minha história com a minha mãe, se eu não gosto do meu relacionamento com a minha mãe, né, eu posso fazer diferente com a minha família. Então, até vi uma frase esses dias, nem lembro aonde, mas que falava que ok, você não vir de uma família com relacionamentos saudáveis, mas então pegue esse exemplo e faça da sua diferente. E aí eu volto naquela história de que às vezes a gente gasta energia pra fazer diferente o tempo todo, e a gente acaba ficando sem energia pra fazer nada e não faz nenhuma coisa nem outra. Fica perdido no meio do caminho, tá? Uma das... Não é dica, mas uma das indicações pra você que quer ressignificar alguma coisa no relacionamento com a sua mãe seria talvez você, em algum momento, tentar se colocar no lugar dela, naquela situação, naquilo que você sabe, daquilo que você conhece da história dela, pra tentar, então, analisar como você reagiria no lugar da sua mãe. Então, vou dar um exemplo. A minha mãe me rejeitou a gestação inteira, eu nasci, ela me escondeu a gestação inteira, andava enfaixada, aí eu nasci, ninguém sabia que eu ia nascer, todo mundo levou um susto, e aí de repente eu tava lá. E aí de repente, meu pai me abandona e fica só a minha mãe me cuidando. E aí de repente a minha mãe se vê sozinha com um bebê recém-nascido, e aí de repente a minha mãe tem que trabalhar e tem que me deixar com alguém pra poder me sustentar. Aí, de repente, essa mãe trabalha dia e noite pra que eu não passe fome. E assim vai. Você vai crescendo nessa constante sensação de que a sua mãe nunca esteve aí pra você, que a tua mãe te abandonou, que a tua mãe te rejeitou. Mas se a gente voltar um pouquinho nessa história, vocês conseguem analisar o que essa mãe teve que fazer pra que você estivesse aqui hoje? Vivo. Né? Bert Hellinger fala que os nossos pais não nos devem nada, porque eles já nos deram a coisa mais preciosa que temos, que é a nossa vida. Então, a partir do momento que você nasceu vivo e que você está aqui, né, você sobreviveu a tudo, nossos pais não nos devem nada. E esse é um pensamento, às vezes, irreal e ilusório, parece, mas se você começar a pensar pra quem é mãe aqui, que tá aqui, pra quem já é mãe, é aquela velha frase, né? Ah, você só vai entender quando você for mãe. É verdade, você só vai entender na íntegra quando você for mãe. Mas você pode sim, como ser humano, se colocar no lugar dela nessa história, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar, e entender o porquê aconteceu, como aconteceu, né? O porquê as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Então, só de a gente se colocar no lugar, tentar imaginar a gente tendo que vivenciar tudo que ela vivenciou, a gente já volta um degrau, sabe? A gente já coloca o pezinho atrás e fala, opa, como é que talvez eu reagiria? Será que eu daria conta de criar uma criança naquelas condições? Como será, como seria, né, eu criar? O exemplo que eu dei, criar essa criança sozinha, com dificuldade financeira, tendo que trabalhar fora, tendo que cuidar da criança, tendo que deixar a criança com não sei quem. Então, são muitos fatores que a gente precisa olhar, que a gente precisa sair do nosso próprio umbigo, às vezes, e despertar para a realidade, né? Despertar para um mundo que, opa, esse mundinho aqui não é só eu, não gira em torno do meu próprio umbigo, né? E por que não? Agradecer a nossa história do jeito que foi e como foi também, né? Apesar de tudo. Não tô dizendo que você tem que perdoar, não tô dizendo que você tem que amar, que conviver a partir de agora pra que a sua vida comece a melhorar. Não tô dizendo isso. Tô dizendo pra que você, como ser humano, consiga entender como é o desafio de criar outro ser humano. Pra você, como mulher, agora, entender o que é passar por tudo aquilo, né? Passar por essa gestação, passar por esse parto, passar por um pós-parto, passar por uma mudança de 360 na vida, em relação a tudo. E quem sabe ainda sozinha, né? Então, só o fato de você voltar, dar um passo pra trás, se coloca no lugar, pode fazer isso, assim, ó, quantas vezes forem necessárias,
tá? Pode ser que não seja na primeira vez que você consiga entender, pode ser que não seja na primeira vez que você consiga realmente fazer isso, porque às vezes a raiva e o ressentimento são tão fortes, são tão impregnados em você que você não consiga olhar além disso. Mas é um treino, é um exercício, e eu convido você para você começar a fazer esse exercício mental de voltar para tua história, no começo da sua história. E o começo da sua história é a sua mãe, é a barriga da sua mãe, é o útero da sua mãe, é a sua placenta, é a história dessa mulher com o homem que também contribuiu para que você estivesse aqui. E nada mais do que olhar para isso como se você fosse realmente um observador olhando de fora essa história, como se não fosse você, como se não fosse a sua família, e tentar entender. Agora eu sei de onde vêm os desafios, agora eu sei por que eu sinto tanto medo de ser abandonada. E agora eu entendi por que na minha profissão eu não consigo fazer dinheiro. Agora eu entendo por que eu trabalho e o dinheiro não vem pra mim. Agora eu consegui entender por que eu não consigo usufruir da minha abundância. Agora eu talvez possa entender o porquê eu não quero ser mãe. Talvez agora eu consiga entender o porquê eu tenho tanta dificuldade com a minha maternidade. Então, você vai levando a tua história, e é a tua história com a tua mãe, em outros níveis, né? E você vai dando saltos quânticos. Na medida em que você vai compreendendo e na medida em que você vai visualizando com mais realidade, sem tanta emoção, tirando um pouco aquela mágoa e aquela raiva e aquele sentimento de rejeição pela mãe, você vai conseguindo entrar nas camadas de forma mais profunda e você vai conseguindo ressignificar e vai conseguindo liberar isso. Por pura compaixão, às vezes. Não é nem trabalhar a história do perdão. Eu perdoo a minha mãe, né? Até porque a gente não tem que perdoar ninguém. Mas você, por pura compaixão, por pura empatia, muitas vezes vai ressignificar coisas que você imaginava que não seriam possíveis de ser ressignificadas, tá? Gente, falei demais. Meu Deus, ninguém deu um pio aqui. Quero saber se ficou claro pra vocês, se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. O divórcio energético ficou claro pra vocês, pra que é que serve? Cadê vocês? Tudo certo? Lembrando que o divórcio energético, ele pode ser feito com qualquer situação, tá? Não é só com a mãe que a gente faz divórcio energético. Pode ser feito com qualquer pessoa, com qualquer tipo de sentimento. E o divórcio, ele nunca serve para separar as pessoas, tá? Então, nesse caso da mãe, o divórcio não vai servir para separar você da sua mãe. Ele vai servir para livrar você das dores com a mãe, em relação às histórias que você vivenciou com essa mãe. É para isso que serve. E o divórcio é incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Hoje eu tive um atendimento lindíssimo com uma mãe que já não tá mais nesse plano. E é possível, tá? Mesmo que a sua mãe não esteja aqui nesse tempo e nesse espaço mais, que ela já tenha feito a passagem dela, é possível fazer o divórcio energético, tá? Para que você siga a sua vida aqui, para que a sua mãe siga a vida dela, né, em outros planos aí da existência. E como eu tava falando, ele serve justamente para que você se liberte da dor. Por exemplo, vou dar o exemplo do atendimento. Essa mãe já faleceu há algum tempo e essa filha ainda tá num sofrimento, assim, muito grande. Então, a gente faz o divórcio energético para que essa dor, para que esse luto seja vivenciado de uma forma mais tranquila. A gente não quer que ela não viva o luto, a gente quer que ela viva o luto, que ela passe por todas as fases que ela precisa passar, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais consciente também, entendendo vida após morte, entendendo também quais são os sentimentos da filha em relação à mãe. Então, são muitas coisas envolvidas. E o divórcio, ele traz essa clareza. Isso é meu, isso não é meu. Então, isso fica com você, isso que é meu fica comigo.
E o resultado, assim, é incrível, é imediato mesmo. Deixa eu ver aqui se alguém mandou. Obrigada, Pati. Ai, que saudade que eu tava de vir aqui, gente. Que saudade. A Carla, me senti descrita em muitas situações. A gente pode ter muitas situações com a nossa mãe, né? Então, é óbvio que quanto maior a nossa convivência de tempo, talvez maiores os desafios vão se apresentar, né? Cada dia é um dia, cada dia traz os seus desafios, cada dia traz as suas experiências. Então, é óbvio que nós temos, dentro desse tempo e desse espaço, essa prerrogativa, né? Então, quanto mais eu vivo, quanto mais eu vivencio e tenho experiências com a minha mãe, possivelmente mais situações desafiadoras eu possa ter também, né? Por que não? Quem mais? Alguém tem mais uma pergunta, gente? Muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Bom, eu vou encerrar. Eu acho que era isso que eu precisava esclarecer. Eu tive muitas perguntas no direct hoje. Espero ter esclarecido a maioria delas. E se ainda ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui pra mim, que eu venho e respondo. A gente vai conversando. Oi, Josi. A depressão pós-parto também pode ser ao contrário? Exemplo, não tire meu filho de perto de mim porque vão me roubar ela. Pode. Quando uma mãe tem esse comportamento disfuncional, porque isso é disfuncional, tá? Esse comportamento do não querer liberar, né? Só eu sei cuidar, vão roubar meu filho de mim, vão machucar meu filho, ninguém sabe cuidar como eu cuido. E até mesmo eu conheço pessoas e já atendi muitos casos de mães que tem ciúme, um ciúme assim disfuncional do bebê, que não deixa ninguém pegar, que a criança é só minha. Mas assim, num nível que nem o pai da criança pode pegar, sabe? Nem o pai, quem dirá a mãe, quem dirá a sogra da pessoa. Então a pessoa ela entra numa memória, isso é um gatilho, tá? Ela entra numa memória, num corpo de dor tão grande em relação àquele recém-nascido, em relação ao parto, em relação à maternidade dela, que ela acaba aprendendo. Ao contrário do outro sentimento, é o extremo, né? Uma que segura com unhas e dentes o bebê, e no outro lado, uma pessoa que rejeita totalmente o bebê, que não quer ver, não quer cuidar, não quer pegar no colo, não quer amamentar, não quero mais essa criança. Existem esses dois comportamentos, sim. E eles vêm, as duas coisas, muito possivelmente, elas vêm de memórias transgeracionais, que a gente chama. Memórias transgeracionais são memórias que não necessariamente são nossas, mas que a gente pode ter dado da nossa mãe, da nossa avó, bisavó, tataravó, várias gerações. E aí, o que acontece? Quando eu passo por uma situação, e não precisa ser a mesma situação, mas eu passei pelo parto, e o parto é uma situação, é um evento na vida da mulher grandioso. Ou seja, para eu estar aqui, a minha mãe passou pelo parto, a minha avó passou pelo parto da minha mãe, e foi indo. As memórias desse parto podem sim estar presentes em você hoje, e isso pode te engatilhar dessa forma, trazendo a sensação da depressão pós-parto. E eu não tô falando da parte hormonal fisiológica, tá? Da gestação e do pós-parto, não. Tô falando de memórias transgeracionais, de trauma, de bloqueio mesmo. E aí eu posso me engatilhar nessas memórias e posso desenvolver aquela doença, posso desenvolver, nesse caso aqui da pergunta da Josi, a depressão pós-parto. Então, é muito raro, gente. Eu não atendi ninguém até hoje com esses sintomas, tá? Com esses sentimentos, que foram memórias exclusivamente dessa pessoa aqui. Tua, no caso, pra quem tá aqui junto comigo. Vinha de muitas gerações atrás, muitas. E a gente sabe que as nossas ancestrais, elas não tinham
o suporte, as informações, o apoio que hoje nós temos aqui em 2023, vamos dizer assim, né? Hoje a informação tá muito mais fácil, o recurso médico hospitalar, né? As informações estão todas na palma da nossa mão, tá aqui, né? No nosso telefone. É só dar um clique que a gente consegue saber o que a gente quiser em relação a isso. E se a gente analisar esse caso específico, é muita coisa, né, gente? São muitas situações. Eram muitos filhos, eram muitos partos numa mesma mulher, né? Eram muitas gestações. Foi muito sofrimento, foi traumático, foi. E a gente precisa olhar para isso não com pena e não com dó dessa situação, mas olhar para isso com consciência de que para nós hoje pode ser mais leve, para nós hoje é mais fácil. Só que quando a gente fica inconsciente disso tudo, a gente engatilha as memórias e aí a gente acaba repetindo talvez a história de uma forma dolorosa e de uma forma traumática, como foi para nossa bisavó. Só que em 2023. Então, a situação real não condiz com o sentimento que se apresenta. Deu para entender? Isso acontece, gente, para qualquer situação, tá? A gente tá falando do parto e da gestação aqui, porque nós estamos falando de mãe, certo? Mas essas memórias transgeracionais, esses gatilhos que essas memórias trazem pra gente, eles podem se manifestar de todas as formas em qualquer situação. Ô, Josi, deu certo? Você conseguiu? Ficou claro pra você? Então, para cada pessoa, para cada mulher, falando de mãe agora aqui, vai reverberar de um jeito, vai reverberar de uma forma diferente. Depende das experiências que as minhas ancestrais vivenciaram. Depende também das minhas experiências, obviamente, mas a gente precisa saber que a gente não é só as nossas memórias, a gente não é só um cabelo castanho que é parecido com o da minha avó, eu não tenho a pele nessa cor por conta do meu avô, não. A gente não tem só isso, a gente não herda somente as características físicas dos nossos ancestrais. A gente também herda a carga genética, a gente também herda a carga emocional dos nossos ancestrais, a gente herda os dons, os talentos dos nossos ancestrais. É só você olhar para uma família de músico, né? A pessoa toca 10 instrumentos lá, aprendeu a tocar sozinha instrumento. De onde veio isso? Né? Não veio dessa vida, especificamente. Quem lá atrás gostava, tocava, aprendia com facilidade. Então, tudo isso vem de um histórico genético, de um histórico energético, tudo isso vem de um histórico familiar, com um sistema mesmo que a gente pertence, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês querem saber mais alguma coisa? Em relação ao divórcio energético com a mãe, ficou claro? Tudo bem? Me veio agora de falar pra vocês aqui o que eu faço quando eu tenho a sensação do mãe, cadê você? Mesmo que a mãe esteja viva, mesmo que a mãe esteja próxima de você, pode ser que você tenha essa sensação de mãe, cadê? Estou abandonada, não sei onde você tá. Uma coisa muito legal pra você fazer nos momentos em que aquela angústia sem motivo aparente, que aquele desespero, aquela falta de ar venha pra você por algum motivo. Uma coisa muito legal para você fazer para cessar isso é você parar, se possível, o que você tá fazendo naquele momento, fechar os olhos e respirar a mãe. Como que eu faço para respirar a mãe, Dai? Imagina que você está respirando o amor dessa mãe e o amor dessa mãe entra junto com o ar pro seu pulmão e você vai se preenchendo dessa mãe. Faça isso várias vezes, tá? Como se você respirasse a mãe, como se você respirasse a presença dela, como se você respirasse o cuidado, como se você respirasse aquele sentimento que você mais precisa naquele momento da crise, tá? Isso é um exercício que eu sempre indico para quem precisa aqui e acho que seria interessante você começar a fazer se você tem esse sentimento, essa angústia, essa sensação de que tá faltando algo, tá faltando proteção, tá faltando presença, tá? Pra quem não tem mais a mãe encarnada, tá? É muito legal de fazer esse exercício também.
Então, naquele momento em que bate aquela saudade desesperadora, você fecha seus olhos e respire a sua mãe. Não importa onde ela esteja, não importa em que tempo e espaço esteja, importa que você tome consciência de que a sua mãe vive em você também. Tati, tomar as dores da mãe a vida toda, se tornar mãe da mãe. B.O. certeiro. Primeiro, vou resumir bem rapidinho, porque tem um post lá no feed falando sobre exatamente isso, tá? Vai lá, Tati, e lê e comenta pra mim pra ver se fez sentido pra você. Mas tomar as dores da mãe e se tornar a mãe da mãe, nada mais é do que soberba, tá? Soberba por quê? Quando você se torna mãe da mãe, sem necessidade real, tá, gente? Não tô dizendo que você não pode cuidar da sua mãe que é necessitada de cuidar. Pode, você deve fazer o necessário pela sua mãe, mas nada mais que o necessário. Porque quando inverte a ordem e a filha se torna mãe da mãe, acontece uma quebra de hierarquia. Isso vai dar BO pra tua vida, obviamente, porque você vai começar a viver a vida da sua mãe, você vai começar a querer dizer pra ela como ela deve ser, se vestir, comer, caminhar e tudo mais. E você vai começar a perder a sua força na sua vida. E quando você perde a força na sua vida, o que acontece? Você deixa de viver a sua vida para viver a vida da mamãe. E quando você vive a vida da mamãe, você não pode reclamar de nada, porque você se colocou naquele lugar, certo? Então, o que acontece? Em algum lugar da tua vida vai faltar. E, obviamente, vai faltar na tua vida. Então, né, muitas das vezes, o que acontece? Aí você deixa o teu marido de lado pra olhar pro teu pai, que é o marido da tua mãe. Muitas vezes você deixa os teus filhos de lado pra você continuar lá dizendo como que a mãe tem que viver, o que ela tem que fazer, blá, 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 blá. Então, em algum lugar, essa energia vai faltar. E vai ser na sua própria vida, tá? Quando a gente se torna a mãe da mãe, a gente normalmente se sente sobrecarregada, a gente se sente assim, sou eu que faço tudo, a gente se sente maior do que a mãe, a gente se sente melhor, porque eu dou conta, minha mãe é uma coitada. Só um exemplo. Eu dou conta, minha mãe é uma coitada, minha mãe não consegue. Nossa, minha mãe não consegue viver isso, gente. Meu Deus, minha mãe tem que se separar, porque, meu Deus, meu pai só judia dela. Sabe, essa sensação de que você tem que ficar salvando a sua mãe da vida dela, da vida que ela escolheu. Isso é ser mãe da mãe, isso é um BO gigantesco pra tua vida, que só isso aqui dá uma outra live também, de 1 hora de conversa. Mas tem o post lá no meu feed que fala exatamente sobre essa energia de você se tornar a mãe da sua mãe. E isso é um BO lascado pra tua vida. Não recomendo. E se você tá se colocando no lugar de mãe da sua mãe, eu peço urgentemente que você dê um passo pra trás e volte lá no começo da nossa conversa e se coloque um pouco no lugar dela e entenda qual é a real necessidade da sua mãe. Será que ela precisa realmente de outra mãe? Ela já tem a mãe dela, né? Será que os seus filhos não estão precisando da mãe deles, que é você? Deu, Tati? Respondi? Julieta Esquiavo, temos que ter e guiar nossa vida. Nunca viver a vida da mãe e a vida dos filhos. Somos coadjuvantes dos nossos filhos. Que lindo, né? É exatamente isso. Na verdade, quando a gente quer se colocar em outro lugar que não é o nosso, e a gente faz isso com muita facilidade, a gente faz isso com uma facilidade gigantesca. É como se a gente não quisesse olhar para nossa história, para o nosso lugar, para aquilo que realmente a gente tem que fazer. E aí a gente quer sempre olhar pro rabo do outro, né? Então, eu quero olhar pro rabo da minha mãe, quero resolver a vida da minha mãe. Mas aí quando eu olho pra trás e pra minha vida, pro meu casamento, enfim, pra minha profissão, tá uma nhaca. Não, mas então eu não quero olhar pra essa nhaca, vou cobrir com o tapete e aí eu vou olhar pra vida da minha mãe, porque é muito mais fácil eu resolver os problemas da minha mãe. É tipo isso. Quando eu não quero olhar pra minha vida, eu começo a querer consertar a vida do outro. E isso nunca dá certo, tá? Nunca. Nem com a vida dos filhos. A Julieta escreveu aqui, né? A gente é coadjuvante, exatamente. A mãe que tem o filho, que ela se ilude que o filho é dela pra ela, a tendência é sofrer. Porque, normalmente, esse tipo de personalidade que quer criar os filhos pra ela coloca no filho a expectativa daquilo que ela não conseguiu fazer, né? E esse assunto também dá uma outra live. Mas vamos lá, vou resumir rapidinho pra gente encerrar. Quando eu coloco a expectativa daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não fui nos meus filhos, eu
mais uma vez, eu deixo a minha vida de lado pra viver a minha realização na vida dos filhos. Isso não dá bom também, não é legal, porque, mais uma vez, a mãe não tá vivendo nem a vida dela como mãe, nem a vida dela como mulher, nem se realizando de nenhuma forma, porque ela tá esperando o filho ser aquilo que ela não foi. E isso dá outro BO gigantesco na vida, isso também é uma troca de papéis, né? Você acaba gerando expectativa, e eu sei que gerar expectativa é do ser humano, e toda mãe tem expectativa sobre os filhos, mas o cuidado aqui que a gente tem que ter é justamente esse, para que a gente, então, gere o mínimo de expectativas possível, né? Tem gente que quer aparecer aqui, Rafael. Vem cá, vem aqui. Vem aqui que eu vou te mostrar para as pessoas. Vem cá. Olha lá. Oi, gente! Eu tô miando aqui, galera. Tô miando que eu quero aparecer. Tomei vacina, não tô muito bem não da cara. Tô bravo. Tá bravo? Ai, olá, Tiandre. Oi, tia. Gente, acho que é isso, né? Espero ter deixado mais claro pra vocês sobre o divórcio energético com a mãe. Espero ter deixado mais claro a importância de a gente ocupar o nosso lugar dentro do nosso sistema, dentro da nossa família. E conto com vocês aí, encaminhem para as pessoas que vocês amam, para que essas pessoas possam saber também dessas informações. Façam a meditação do divórcio energético agora. Quem não fez ainda, que tava com medo de fazer, vai lá no YouTube, tá lá a meditação, faz. Deixa um recadinho pra mim, se inscreve no meu canal, me dá uma moral aí, se inscreve lá no YouTube também, tá? E envia essa live aqui, eu vou deixar salva também no Instagram, envia para as pessoas que você acha que devem saber que não puderam estar aqui com a gente, tá bom? Um super beijo, gente, boa noite, boa semana, bom final de semana, né? Amanhã já é sexta. Vamos dar tchau, Rafa. Tchau! Tchau!